Amados irmãos, amados amigos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossos corações, em nossas vidas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez diante de Ti, estamos para Te agradecer, Senhor, por termos vencido a noite, chegado ao dia, e ainda, Senhor, podermos descortinar da beleza da Tua criação em cada um de nós mesmos, Senhor, porque pela Tua graça, todos os dias, acordo, Senhor, ouvindo os pássaros anunciarem a luz de um novo dia. Isto é maravilhoso, Senhor, e quando antes destes louvores naturais dos pássaros acordo, fico a esperar que comece para poder levantar e Te agradecer por mais um dia. Mas não te agradeço, Senhor, só por mim, mas por todos aqueles que ainda se encontram dormindo e que ainda irão acordar. E aqueles, Senhor, que estão acordados por problemas de saúde, alguns por terem perdido o seu ente querido, que Tu confortes, ajudes, dês forças para que possam, Senhor, vencer essa separação tão brusca da morte. Oxalá, Deus, todos tenham seguido os Teus caminhos, os passos do Teu Filho Jesus. Dai-nos um dia de paz a todos, Senhor, que não ouvirem esta mensagem, e muito mais, Senhor, para aqueles que ouvirem, em nome do Teu Filho Jesus. Abençoa a Tua igreja, abençoa o nosso país, toma o nosso presidente em Tuas mãos, iluminai-o, ó Deus, para que nenhum mal venha ali acontecer. Opera nos corações daqueles que o perseguem, daqueles, Senhor, que querem tirá-lo do poder, para que eles possam entender que a dignidade e a honra é um dever de cada um de nós, e que podem haver os desonestos, mas também existem os honestos, e que aos honestos nós deveremos dar todo o nosso apoio, para que eles, Senhor, faça tudo com dignidade e honra. Eu te suplico, Deus, em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Amados irmãos, amados amigos, lhes peço que não esqueçam de orar pelo nosso país, pela humanidade. Já se acha em Vitória, muitas pessoas já se acham em Vitória, a diminuição desta pandemia. Mas a alegria vai durar pouco tempo. Muito em breve chegarão outras enfermidades, porque nós estamos nos preparativos para a vinda de Jesus Cristo. E observem que a cada dia surgem mais anticristãos, mais e mais perseguidores da doutrina, mais e mais daqueles que procuram realmente calar a voz de Deus. Mas quanto mais pressão, mais esta voz clama, como dizia o nosso apóstolo João, clama do deserto. Mesmo que nos tirem todos os direitos de todas as televisões, de todas as emissoras de rádios, que fechem as nossas igrejas, não haverá o calar, mas sim o proclamar
de um evangelho mais santo, mais puro, agora com o sacrifício da liberdade da vida. Observe aqui no meu estado, no estado de Pernambuco, o nosso governador, ele é de um partido conhecido como comunista. Ele decretou que as igrejas devem ter o passaporte da vacina. Por que não para todo mundo? Por que só as igrejas cristãs? Isso é um pequeno detalhe do que virão no futuro. Porque quem age desta maneira com tão pouco, agirá com muito mais autoridade quando lhe derem mais poder para perseguirem aqueles que são de Cristo. A palavra de Deus, meus amados irmãos, meus amados amigos, principalmente os meus amados amigos sabem, ou melhor, meus amados irmãos conhecem, que a palavra de Deus, ela é realmente inesgotável. É inesgotável. A palavra de Deus é gigantesca. Ela não tem fim. Ela não tem fim. A cada dia, ela vai aumentando, vai crescendo, vai aumentando o número de pessoas que se convertem e passam a ser um dos emissários, um dos embaixadores de Cristo. Portanto, eles ainda não sabem que é impossível eles calarem a voz de Deus. Agora, as deles serão caladas. Mas cedo ou mais tarde serão exterminados. Porque está escrito, e quando está escrito na palavra de Deus, acontecerá. Acontecerá. Mas para nós vencermos essa guerrinha, essas guerrilhas, vamos dizer assim, essas guerrilhas psicológicas, nós temos que estar preparados, conhecendo o Deus que nós professamos, sendo fiéis, justos, caminhantes, fortes, decididos, dispostos, santificados, fortalecidos pelo poder do Espírito Santo de Deus, através da fé. A fé remove montanhas. A palavra do Senhor já nos disse isso. Se nós tivéssemos a fé do tamanho de um grão de mostarda, que é mínimo, é pequeno, um grão de mostarda, a palavra de Deus nos diz que nós tiraríamos o monte de um lugar e o colocaríamos em alto mar. E isso é possível àquele que crê. Ao crer, tem poder dado pelo Espírito Santo de Deus. A fé é a força vital daquele que tem Cristo em seu coração, em sua vida. Sem fé é impossível agradar a Deus. O nosso objetivo hoje é trazer uma palavra de despertamento para a oração e para a fé. Quem tem fé, ora a Deus. Quem tem fé, busca a Ele ajuda para todo o nosso dia, para todos os minutos do dia que nós iremos enfrentar. Só com fé e a ajuda do Espírito Santo que está em nós, que habita em nós, e dos anjos que nos acompanham, nós poderemos vencer as tentações e seguir os nossos passos iluminados por Jesus. Meu amado, em Hebreus, no capítulo 10, versículo 38, diz assim: mas o meu jugo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Hebreus 10, 38. O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. A fé é a nossa arma. A fé é o nosso escudo.
A fé é o nosso capacete da salvação. A fé é a nossa espada que nos defende, que nos guarda. O que move a vida neste mundo é o quê? Muitos dizem é o dinheiro. No entanto, para nós não. O que move a vida, o que move a vida neste mundo é viver com Cristo neste mundo hostil, é vencer com fé a sombra da verdade, é dominar com poder o inferno vivo. Com fé, nós teremos força e poder para detestar a falsidade. Nós teremos força e poder para praticar nobres ações. E nos curvarmos, nos pararmos, frearmos diante do mal. Quando o mal chega a nós, nós o repreendemos, nós os expulsamos dos nossos corações, da nossa vida, pela fé em Cristo Jesus. E aquele que vem com o mal para nós, nós lhe retribuímos com o bem, com o amor, com o carinho, com a palavra de afeto. Pela fé nós temos esta força e este poder. Só Jesus, que está em nós, nos dá essa força e esse poder de sermos revestidos por sua glória para vencermos o desejo maligno da carne, o desejo humano de retroceder, o desejo humano de atacar e destruir. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. Como alguém sem esse poder, sem essa sabedoria, sem esse entendimento, sem esse conhecimento, pode viver? Vive na angústia, no sofrimento e na dor. A Bíblia é uma opção. A Bíblia nos mostra como vivemos e totalmente contrário ao que normalmente o mundo oferece. A Bíblia nos dá sabedoria, entendimento, discernimento, autoconfiança, dependência dos recursos materiais, independência. Nós somos independentes de tudo que for material. Mas nós temos o poder e a força do Espírito, que é poderosa sobre todos os demais. A nossa independência não tem apego às coisas do mundo, mas apego às coisas que são de Deus. E todas as outras nos serão acrescentadas pela nossa fé. Vocês querem ver uma coisa maravilhosa? Sempre você ouve se falar deste valoroso homem que é um exemplo para cada um de nós. Jó. Jó foi um homem exemplo para os nossos dias. Um homem que Deus lhe deu tudo. Eu tenho dado meu testemunho. Tudo que eu desejei como criança. Muito pobre. Meu pai um policial honesto. Eu já lhes falei. Éramos 5 irmãos. Em frente à nossa casa tinha um policial do mesmo nível de meu pai, na mesma graduação, com o mesmo número de filhos. A casa dele, na época, era forrada com a madeira, o teto. Eles dormiam em cama. A casa dele era toda de taco. Os filhos tinham bicicleta, todos eles. A nossa casa era de barro batido. A nossa cama era uma rede. A nossa mesa era de uma madeira bruta. Os nossos assentos eram bancos de madeira. A nossa roupa era lavada à noite para no dia seguinte a gente vestir. Enquanto eles tinham tudo a mais que nós. Nós tínhamos inveja.
Nós desejávamos uma bicicleta. Todos nós, às vezes pedíamos, não. Nós crescemos e tudo que eu imaginava, consegui realizar. Casei, tudo aquilo que eu desejei na minha infância, que eu via os outros terem, eu dei para os meus filhos. E hoje ajudo. Sempre que for uma coisa, ajudo a dar uma bicicleta a uma criança, a dar alguma coisa, um brinquedo. Como era bom chegar o Natal. Eu tinha fé. Eu orava a Deus. Uma coisa que eu sinto tristeza, a minha família não orava, meus pais não oravam, meus irmãos não oravam, mas eu já tinha uma chamada de Deus, eu já orava, eu suplicava a Deus bênçãos para o nosso lar. Eu suplicava a Deus morar numa casa decente. O que veio a acontecer antes de meu pai falecer? Nós conseguimos uma casa muito boa na Vila do Ipsep, no Ibura. Foi a primeira casa que eu posso dizer que morei. Eu já tinha 12 anos. Mas um ano depois meu pai veio a falecer. Mas ele nos deu uma casa digna e honrada para nós morarmos. E todas as outras coisas que eu sonhava como criança partiram dali. Tudo foi multiplicado, tudo foi realmente adquirido segundo os nossos esforços de trabalho. Era a minha fé. Era a minha fé de ser um vencedor. Não conhecia a história de Jó. Hoje conheço. Viver pela fé é ter confiança plena e constante em Deus. E saber que mais cedo ou mais tarde nós iremos receber e ter aquilo que desejamos, se for bom para nós. Se for bom para nós. Para os irmãos terem uma ideia, a fé é tão grande, tão gigantesca, que você poderá transformar, tirar de lugar um monte e colocá-lo em outro. Do tamanho de um grão de mostarda, se fores a tua fé. A fé de Jó certamente era do tamanho desse tamanho. Eu gostaria de ter a fé. Eu gostaria que os irmãos tivessem o tamanho da fé de Jó. Eu confesso que não tenho. Minha fé é mínima. Mas mesmo assim, tudo o que eu desejei em minha vida, eu alcancei. E agora estou desejando uma outra. Embora que agora já, aos 84 anos, saindo de um infarto, há 60 dias tive um infarto, coloquei 4 stents no coração, estou pretendendo agora nesse próximo mês, pegar o carro, sair por aqui, ninguém quer ir comigo, e eu estou querendo ir sozinho. Eu peço as orações dos irmãos, ir sozinho. Pegar a BR-230 aqui na Paraíba, em Cabedelo, e até Sagres, em Manaus, cerca de 4.000 e poucos quilômetros, pregando o Evangelho, anunciando esse Evangelho. Porque este Evangelho precisa ser pregado nesses interiores, nesses lugares. Onde tenho andado, sinto falta do Evangelho, sinto falta de igrejas. Na maioria tem essas igrejas comerciais que vendem, que trocam a palavra de Deus. Falta o verdadeiro cristão,
aquele que prega a igreja, prega a palavra sem retorno, que enfrenta o sol quente, que enfrenta a fome, que enfrenta os perigos. Em Manaus, pegamos um barco para evangelizar e entramos numa rua, no meio do rio. A rua, as casas construídas em cima de troncos de árvores. E havia lá uma igreja evangélica comercial. Estava lá. E quando nós chegamos para pregar o verdadeiro evangelho santo e puro, ninguém de nós se aproximou, porque os líderes proibiram, não se aproxime. Nós precisamos viver o evangelho verdadeiro, um evangelho que é doado, um evangelho que é pregado, foi pregado e é pregado com sangue, com uma lágrima e com suor, e não em troca de dinheiro, de ambição e de inveja. O Brasil precisa de evangelistas no campo, não nas cidades. O Brasil precisa de missionários na Amazônia, no Nordeste, mas missionários, não vendedores de palavra. Não tem. Não tem. Está faltando. São muito poucos ou quase nenhum. Viver pela fé é ter confiança total, é entregar sua vida integralmente a Deus, como alguém sem o qual nós podemos viver. Nós não podemos viver sem Deus. A Bíblia nos oferece totalmente as condições, nos orienta como seguir os passos de Jesus. Mas, se a sua vida depender de coisas, de pessoas, ou mesmo da sua força, da sua inteligência, ou sua saúde, mas você é dotado, você poderá perder tudo. Você poderá ficar sem nada. Eu lembro-me uma vez, eu fui conversando com um homem muito riquíssimo, ele era riquíssimo mesmo. Ele era dono de um dos maiores estaleiros de construção de navios no Rio de Janeiro. Dr. Verolme, engenheiro, ele construía navios transatlânticos, cargueiros. E conversando com ele, ele olhou assim e falou assim: Maurício Denis, você é um cara muito humilde. O que lhe faz tão confiante assim na vida? E eu disse para ele que era Deus. Por Deus eu era confiante em mim mesmo, nas minhas ações e nos meus gestos. E ele disse para mim: eu tenho tudo que eu quero. Tudo que eu quero eu tenho. Quando não tem aqui no Brasil, eu mando buscar no exterior. Mas não tenho felicidade. Porque eu tenho a mania de, quando estava trabalhando, sempre estar cantando, louvando a Deus. Eu era identificado por isso. Alguém até nem me chamava mais pelo nome. Chamava pelo cantor de Jesus. Poucos me chamavam assim, mas alguns chamavam. Então, irmãos, é preciso que nós nos identifiquemos para que vejam em nós uma vida diferente. Aquele homem, pouco tempo depois, faleceu. E o filho que tomou conta destruiu toda a sua riqueza. Destruiu tudo. Acabou com aquele estaleiro que construía navios e sumiu. Desapareceram do mapa. O dinheiro não traz paz. O dinheiro não traz felicidade.
Feliz aquele que mora no mucambo, mas acorda orando. Feliz aquele que mora no mucambo, mas acorda cantando. Feliz aquele que mora no mucambo, mas desperta te desejando o bem, e a paz, e a saúde, e a prosperidade para ti. Aquele é feliz. É aquele feliz que quando sai de casa, com a roupinha, maltrapilho, pega a sua carroça e sai apanhando lata, lixo pelo meio da rua. Muitas das vezes vai cantando, põe atrás da carroça, só Jesus salva. É feliz. Mas muitos que têm tudo vivem angustiados, porque não existe Deus na sua vida. O justo viverá pela fé. O justo é justo em tudo. Vocês lembram a história do juiz justo? A mulher precisava, insistia, até um dia que ele resolveu dar a razão para a mulher, porque era a insistência dela. Deus é justo. Deus te quer o bem. Em Romanos, no capítulo 17, Gálatas 3:11 nos diz, também em Abacuque 2:4, nesta última referência é feita uma distinção nítida entre o modo de viver do prepotente e do justo. Eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Em Abacuque 2:4. Vou ler novamente. Abra sua Bíblia católica. Tenha fé nesse Deus que nós pregamos. Leia. Eis que a sua alma está orgulhosa. Sou católico, a minha imagem é tudo. É o reflexo de Deus. A sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela fé. Abacuque, capítulo 2, versículo 4. A fé lhe mantém de pé, mesmo quando parece que o chão sumiu de debaixo dos seus pés. A fé remove montanhas. Tenha fé. Não vacile na fé. Continue firme e forte. A fé em Cristo nos sustenta de tal maneira que quando as forças estão quase na escuridão, quando o limitar da nossa visão está acabando, a fé resplandece tudo isso em cada um de nós. Por 2 vezes eu já vi a morte chegar. E quando ela vem, por estas 2 vezes, eu clamei: Senhor, dai-me mais tempo. Senhor, dai-me mais tempo para que eu possa falar de ti. A minha fé me renovou. E aquilo que eu sentia desapareceu, sumiu. E eu me senti novamente restabelecido. E vivi. Porque o justo vive pela fé. Abraão, lembra de Abraão? Abraão considerado o pai da fé de todos os que creem. Está em Gênesis capítulo 17, versículo 4. Abraão, pai da nossa fé. Por meio do seu descendente, Jesus, todas as famílias na terra podem ser abençoadas. Em Gênesis capítulo 22, 18, Abraão foi e obedeceu dispostamente, sem dúvida,
a Deus. Obedeceu-lhes porque o amava. Na sua vida, tinha que dar um passo de fé para uma situação ou uma nova e desconhecida terra. Mas vale a pena andar com Deus. Vale a pena ter Cristo em nossos corações, na pessoa do Espírito Santo. Noé, um homem, e sua família passaram cerca de 100 anos construindo um grande barco, confiando totalmente em Deus e na sua palavra de fé e na bondade de Deus. Gênesis 6:8. Noé obedeceu ao Senhor, dizendo que vinha esse dilúvio. Olha, 100 anos. Nós estamos há mais de 2.000 anos dizendo que Jesus vem te buscar. Os que já morreram ressuscitarão. Os cristãos primeiros, os que morreram com Cristo ressuscitarão primeiro. Depois todos aqueles que morreram sem Cristo ressuscitarão para o julgamento. É a palavra crer, obedecer e herdar a vida eterna. Uma sociedade corrupta, de bandidos igual a nossa que estamos vivendo hoje. Nós estamos nos tempos finais. Nós já estamos no período da grande tribulação. Era uma sociedade igual a nossa, perseguidora, destruidora. O rei sou eu é que sou, você que vá para os partos, que o inferno, que tudo vá para onde você quiser, por raio que os parta. Dificilmente se encontra uma pessoa que te estenda a mão. Foram 100 anos. Nós estamos há mais de 2.000 anos esperando, e esta promessa vem se renovando, se cumprindo as profecias, e você ainda está em cima do muro? Tenha fé e aceite Jesus Cristo. Jó é o exemplo maior. Jó era rico, ficou pobre. Jó tinha tudo e não ficou sem nada. Mas pela sua fé, Deus lhe restituiu tudo triplamente. E ele era rico, ficou riquíssimo. Você é pobre, cego e nu. Abre os teus olhos e vê o que está acontecendo. Veste-te da couraça da justiça. Toma o capacete da salvação. Segura a espada da justiça. Vem para Jesus. Vem para Jesus. Ele está te chamando. Ele te quer. Ele te quer pela tua fé. E Ele te dará força para ser um vencedor. Jesus te chama. Vinde como estás. Ele não quer teu dinheiro. Ele não quer tua casa. Ele não quer teu carro. Ele quer a tua alma e o teu espírito para te levar para o paraíso. Para que vivas eternamente. Não pense em dinheiro. Aceite Jesus. Conheça a palavra. Conheça a palavra. Procure ir uma igreja próxima da sua casa. Agora procure uma igreja que não seja comercial, que não venda a palavra de Deus. Aceite esse Jesus e siga tudo aquilo que você aprendeu, com o coração, com a alma, com o espírito, com o corpo, e verás a transformação em tua vida. Porque este Deus é transformador.
Este Deus modifica as nossas vidas. Nós saímos das trevas para a luz do Senhor Jesus. Que Deus continue nos abençoando abundantemente, em nome do Senhor Jesus. Hoje é 1º de outubro de 2021, sexta-feira. Que possa você, amanhã, passar uma mensagem para mim, dizendo que aceitou Jesus, que quer ter uma vida diferente. E Ele irá te mostrar o caminho verdadeiro de paz e de luz, em nome do Senhor Jesus. Continua recebendo a bênção de Deus. Amém.